Corinthians que ainda não venceu como visitante no segundo turno do Campeonato Brasileiro e tem uma final de Copa do Brasil pela frente diante do Flamengo. Aliás, se o Flamengo vencer hoje, tira o Corinthians do G4. É o assunto de hoje aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, como é que você viu esse empate do Corinthians contra o Juventude? Vitor Pereira poupando algumas peças, já visando essa decisão contra o Flamengo, mas algumas falhas custaram a vitória do Corinthians contra o Juventude. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Acho que não tem muito o que falar. É uma decepção, né? Uma grande decepção. Deixar pontos pelo caminho, enfrentando o lanterna do Campeonato Brasileiro, há alguns dias de um jogo importante. Se era para afinar a orquestra, né? Eu imaginava que colocasse só o time reserva ou colocasse os titulares para jogar. De qualquer maneira, se era um objetivo afinar a orquestra, nada melhor, enfrentando o lanterna do campeonato, não deu certo. Deixou o campo, pontos pelo caminho, tomou 2 gols do lanterna. Não foi nada entusiasmante. Acho que o professor Vitor Pereira não teve uma noite muito agradável para tentar pensar melhor o que ele vai fazer para afinar a sua orquestra para enfrentar o Flamengo. Eu imagino que seja isso que ele esteja pensando, mas foi uma decepção, e também acho, para a torcida do Corinthians. Pedro? Apenas uma vitória nos últimos 15 jogos fora de casa a equipe do Corinthians. O único triunfo aconteceu contra o Atlético Mineiro no Mineirão, há quase 2 meses e meio atrás. Essa vitória foi no dia 24 de julho. O que acontece com o Corinthians, velho Vamp? Muito boa tarde para você, já chegou animado aqui nos estúdios da Jovem Pan. Não muito animado com a atuação do Corinthians, mas sim por outros motivos, né, que envolvem o dia 5, né, Vamp? Boa tarde, Pedro, Mauro, professor Vanderlei, Perno, boa tarde a todos. O dia 5 eu fico empolgado porque é o número da camisa que eu jogava, viu? Bom. É mais por isso. Não vamos falar muito não, senão o olho cresce aí. É verdade. Daqui a pouco o bicho já pega. Mas em relação ao jogo de ontem, você vê, né? O Corinthians, ele tá com, nos últimos jogos, até o Vitor Pereira deu uma coletiva falando sobre isso, sempre no comecinho do jogo tá tomando gol cedo. Ontem por pouco não toma, contra o Juventude. Aí depois que acorda, depois de 10 minutos de jogo acorda. Só que volta pro segundo tempo, toma também, tomou um gol. Isso já não é desse jogo, não. Vem tendo sequência de jogos que vem acontecendo isso com o Corinthians, né? Aí consegue reverter o jogo, depois ficou uma maluquice lá e cá, 2-2. O Juventude poderia ter feito o terceiro, né? E o Corinthians deixou escapar. 3 pontos, um adversário que o estádio não estava lotado, o Alfredo Jaconi vazio, né? Já praticamente tudo vem a crer que o Juventude vai para a segunda divisão. E você somar mais 3 pontos visando o quê? O 7º colocado que é o Atlético Mineiro, porque os 6 primeiros provavelmente vão entrar direto para a Libertadores. A gente nunca se sabe o que tem numa pré-Libertadores, né? Pode vir algum time aí da América do Sul, você ir viajar longo, uma viagem longa, são 4 jogos, então é melhor se garantir logo entre os 6 primeiros, né? A gente teve agora, como exemplo, o próprio Fluminense do Rio, que fez um investimento para esse ano na Libertadores, contratando vários jogadores e não passou de fase, não passou na pré-Libertadores. Foi eliminado. Então, é mais isso, visando mais a 7ª colocação. E a 7ª colocação, quem está é o Atlético Mineiro, que se por acaso ganhar hoje do Santos, fica a 5 pontos, se não me engano, na tabela do Corinthians. E faltando algumas rodadas, porque o 7º colocado vai disputar essa pré-Libertadores. E a própria premiação também de colocação no Campeonato Nacional, o próprio plantel, acho que o plantel do Corinthians é para ficar entre os 4 primeiros, né? O Vitor Pereira ontem até isento de tudo, ele bota ali praticamente quase toda a cavalaria, aí no intervalo tira alguns pela fragilidade do adversário, só que erros individuais ontem foi demais. O Raul Gustavo, que ele errou ontem no jogo, foi um absurdo. O gol de empate, o Mosquito entregou a paçoca ali e deixou 2 pontos para trás. Tem muito corintiano falando da atuação do Raul Gustavo. Para mim, foi uma das piores atuações do zagueiro com a camisa do Corinthians. Teve uma contra o Atlético Paranaense lá, que ele fez um pênalti. Ele deu uma cotovelada desnecessária, deu pênalti. E muito nervosinho, faz as faltas, quer brigar com todo mundo. Era assim, ele e o que foi pro João Vitor, né? O João vendido Vitor. pro Benfica. Os dois eram muito nervosinho. Vamp, ontem você comentou a partida aqui no microfone da Jovem Pan e você disse que o Corinthians começa os jogos sempre com muito sono, né? Você destacou Pode isso ver, no seu se pegar os comentário. últimos jogos, todos os jogos, antes dos 5 minutos, o Corinthians está tomando gol. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo.
E há 2 semanas atrás o Vitor Pereira deu uma coletiva falando sobre isso também. Por que será que isso acontece? Não tem que ser corrigido isso para a final contra o Flamengo? Na hora do lanche ou na janta deve ser suco de maracujá que fica no corpo até a hora do jogo. Só pode ser. Beleza. Muita calma, muito zen. É porque eu acho que é algo que preocupa para essa decisão contra o Flamengo. É claro que o Corinthians ontem rodou bastante o seu time titular, já avisando essa decisão, poupar alguns atletas importantes. O Renato Augusto saiu na segunda etapa, né? O Fagner acho que fez o caminho inverso, entrou no segundo tempo. Mas enfim, é o Coringão aí de olho nessa final de Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Ontem um empate 2-2 contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando contra o Lanterna, o Corinthians não consegue vencer fora de casa. O que acontece com esse Corinthians? Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, a sua avaliação do jogo e como é que você vê o Corinthians para enfrentar o Flamengo nessa final que já está chegando, dia 12 de outubro, já na próxima quarta-feira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu acho que o jogo de ontem é absolutamente relevante. Primeiro, assim, um adversário que não motiva, uma atmosfera desanimadora, estádio vazio, um time pré-rebaixado. Beleza. Não vale nada. Um jogo daquele é desestimulante. Uma semana antes de uma final, eu acho até natural um time que já jogou a toalha no Brasileiro há muito tempo, que é o Corinthians, né? Vamos lembrar, lá atrás, o Corinthians foi fazer um jogo, por exemplo, fora de casa contra o Ceará. Antes mesmo de chegar à final da Copa do Brasil, já colocou o time reserva, já está há muito tempo dando de ombros para o brasileiro, para qualquer possibilidade ali, não só de título, não, que já está muito longe, mas de ficar ali entre os primeiros colocados e jogando tudo na Copa do Brasil. Fosse um adversário minimamente, digamos assim, desafiador, acho que o jogo poderia ter uma outra pegada. Foi um jogo, um 2-2 ruim, um 2-2 animadinho, né? 2-2, 4 gols e tudo, teve polêmica de arbitragem ali, um gol, um lance de um pênalti ali que me pareceu um erro ali do frame também do VAR, né? Acabaram dando impedimento que não existiria, enfim. Mas um jogo que acho que o Corinthians não deu muita sorte. Para uma semana antes do jogo com o Flamengo, o ideal seria enfrentar uma equipe mais qualificada que o testasse. O Juventude realmente não vai. Eu acho que um jogo modorrento, um jogo que pouco acrescenta. A semana que vem vai ser completamente diferente, não serve para nada esse jogo de ontem. Vai ser um Corinthians mobilizado, preparado, motivado contra um grande rival que o eliminou da Copa Libertadores e vai ser um outro comportamento. O Flamengo, nesse aspecto, deu mais sorte, que faz o jogo hoje contra o Inter, que é o vice-líder. Eu acho bem mais interessante se enfrentar uma equipe como o Inter, que é um time mais qualificado, para ser testado, para você fazer os ajustes finais uma semana antes. No fim de semana não, é a hora de poupar os jogadores, evitar lesões, problemas de última hora e pensar na quarta-feira. É o que os dois técnicos devem fazer. O jogo de ontem acho que foi um jogo inútil para o Corinthians. Assim, não vejo nenhuma utilidade. Foi lá, cumpriu tabela, não venceu. Se vencesse também não ia mudar. Não muda a classificação, 2 pontinhos para lá, para cá. Isso só vai ser importante se no final o Corinthians perder a Copa do Brasil e não ficar na zona de classificação. Aí vai ser importante. Mas eu acho que a essa altura o jogador não está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando em classificação para a Libertadores via... É o que eu já falei aqui em outras ocasiões. Tivéssemos aqui 4 vagas na Libertadores, como acontece lá na Europa, ninguém ia tirar o pé em jogo nenhum, porque sabe que tem que ficar entre os 4 ou ganhar uma competição importante. Além disso, lá as Copas não carregam ninguém para a Liga dos Campeões, carregam para a Liga Europa. Aqui a Copa do Brasil dá vaga na Liga dos Campeões daqui, nossa, que é a Libertadores, e são 8, 9 vagas. Então, assim, por que eu vou me matar aqui? Eu tenho uma final semana que vem, se eu ganhar, eu estou classificado na fase de grupo. Se eu não ganhar, ainda tem jogos para eu recuperar. E se eu ficar em 8º, 7º também, ainda tem uma chance de jogar uma outra fase, acho que é quase que automático. O calendário, o formato, a quantidade de vagas sabotam o Campeonato Brasileiro. Ele é sabotado por todo esse meio. Ou seja, vira a coisa menos importante, o que deveria ser o mais importante, que é o nosso campeonato em pontos corridos. Eu lembro que antigamente era difícil, né, você chegar entre os 4 primeiros, né, você disputar uma Copa Libertadores, era uma recompensa em tanto, né, para a equipe ali que conseguia chegar nas primeiras colocações. Primeiro e segundo só. E hoje, basicamente, se você terminar em 8º lugar, você consegue já uma vaga na Libertadores. Não é a Libertadores em si, fase de grupos, mas às vezes você consegue ali para a Libertadores, que também te credencia a disputar a principal competição de clubes do continente. Fábio Piperno, esse Corinthians que não vence como visitante, mas em compensação é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians tem 15 jogos, 10 vitórias em Itaquera, apenas 1 derrota, 4 empates. Como é que você enxerga esse Corinthians, Fábio Piperno? Muito boa tarde. Boa tarde, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. Bom, para azar do Corinthians, só metade do campeonato ele faz em casa, né? Ele, como todos os outros, tem que fazer a outra metade fora. E o problema está aí. O Corinthians venceu fora na estreia contra o Botafogo.
E não ganha de ninguém, e não é de hoje. E não é só no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não conseguiu ganhar da Portuguesa na Copa do Brasil. O Corinthians não ganhou de nenhum daqueles times ruins que enfrentou na Copa Libertadores, jogando fora. Então, esse é um problema muito sério, porque isso limita muito as expectativas. Quer dizer, ou seja, se o Corinthians ganha um jogo em 15 do Campeonato Brasileiro, não ganha fora pela Libertadores, não ganha fora pela Copa do Brasil, se o Corinthians não ganhar a Itaquera do Flamengo, o que ele pode almejar? Quer dizer, fica muito difícil, né? Então, veja, o Corinthians tem que mudar a sua atitude. É claro que ocorreram erros individuais, isso não é culpa do técnico, é óbvio também que boa parte do time, não só do time, mas de todo o clube, já está de fato pensando em Copa do Brasil. Só que o Corinthians tem antes que resolver a sua situação no Campeonato Brasileiro pensando em Libertadores, tá? Tem uma margem realmente relativamente confortável em relação ao Galo, mas o Atlético tem um jogo a menos. E na próxima rodada, o Corinthians, menos concentrado ainda em Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Atlético Paranaense, outro concorrente aí por essa sexta vaga. E aí, será que o Corinthians vai dar conta desse desafio? Será que o Corinthians vai de novo jogar só pensando na final de Copa do Brasil? Porque eu acho, de fato, é claro que a Copa do Brasil é importante, mas também o Corinthians não dá para desmobilizar tanto assim tão cedo. E o Corinthians, repito, não tem a sua situação assegurada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians corre o risco de não ficar entre os 6. E aí, como é que vai se virar na temporada que vem? Quer dizer, então, eu acho que também, claro que no final de semana, 3, 4 dias antes, é natural qualquer time do mundo tirar um pouquinho o pé, poupar jogadores e tal, mas uma semana antes eu acho que tem que pensar mais a sério numa situação que não está definida. Então, eu acho que é preocupante o que aconteceu ontem. O Corinthians vai ter um final de campeonato complicado, tem times difíceis aí pela frente. Então, acho até que tem o Flamengo, inclusive, né? Isso. Ainda, né? Jogando no Rio. Então, veja, o Corinthians tem o Flamengo jogando no Rio, o Corinthians vai ter agora o Atlético Paranaense. É uma sequência complicada e é um Corinthians que tem que pontuar. E se ficar em 7º no Brasileiro? Né? Quem é que vai pagar essa conta? Porque aí o prejuízo vai ser muito grande. Então, sabe, o jogador tem que ser conscientizado também em relação a isso. E veja, jogando contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, contra o pior time do Campeonato Brasileiro, não dá para cometer esse tipo de vacilo. O Atlético Paranaense hoje entra em campo pela rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Fortaleza e aí pega o Corinthians no sábado. Em tese, um confronto direto, já que o Atlético Paranaense hoje é o 6º colocado com 47 pontos e o Corinthians tem 51 pontos. E no primeiro turno, um empate entre essas duas equipes lá na Arena da Baixada, então é um jogo assim importante para o Corinthians no sábado, o último jogo do Corinthians, né, antes da final da Copa do Brasil. Falando um pouquinho sobre as atuações individuais, ontem Yuri Alberto mandou muito bem com a camisa do Corinthians. Ele já soma 8 gols em 19 jogos, uma assistência, 8 gols nos últimos 11 jogos com a camisa do Corinthians, desde a sua chegada é o artilheiro da equipe, e ele prova, né, Piperno? Você fala bastante, exalta o Yuri Alberto aqui na programação esportiva da Jovem Pan, ele prova que é um atacante confiável e cada vez mais preciso, parece que a bola está chegando no Yuri Alberto. Ele vai ser um jogador cada vez melhor, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, porque ele vai se ambientar melhor, né? Vai conhecendo melhor os companheiros. Converso muito com o Vampeta sobre isso. Sempre falou dele, sempre falou mesmo. Ele tem, repito, assim, a facilidade que ele tem para conduzir a bola em velocidade, nenhum outro centroavante do Brasil tem. Eu não estou dizendo que ele seja melhor que todo mundo, estou dizendo que ele tem esse diferencial para contra-ataque. Só que, claro que isso também, para você encaixar contra-ataque, o teu time tem que ter força de conjunto. O Corinthians ainda, né, não é um time que tem a excelência em relação a isso. É um time que evoluiu, mas ainda não é um time que está longe aí do desejável. Eu acho que o Corinthians pode mais, o Corinthians tem margem para melhorar mais. E à medida que o Corinthians for melhorando mais, ele vai ser um jogador cada vez mais efetivo. Vem de um outro mercado, estava fora do Brasil, teve toda, enfim, dificuldade para se adaptar aos companheiros, à forma de jogar, porque também foi um Corinthians que talvez tenha sido o time que mais sofreu com contusão nesse campeonato. Mas agora que ele mais inteiro, o time também, eu acho que o normal é ele ser um jogador cada vez melhor. O Vitor Pereira já foi técnico na Grécia, já foi técnico na China, na Alemanha, Turquia, já passou por vários países, obviamente também em Portugal, né? Ele tem uma passagem bastante lembrada na equipe do Porto.
E ele, com a equipe do Corinthians, como visitante, desde o início da era Vitor Pereira, ele soma 31 jogos, 7 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados, 40 gols sofridos. Até numa declaração mais recente, ele disse que o fator campo no futebol brasileiro é determinante, né? Ele disse que já foi jogar no estádio do Palmeiras e até o momento não venceu o Palmeiras, já foi jogar contra o Flamengo no Maracanã e é muito difícil enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ele considera o fator campo muito determinante no futebol brasileiro, mais do que ele viu nos outros países. E aí o Corinthians tem esse baixo aproveitamento como visitante, como mandante, jogando em Itaquera. A gente está aqui falando, né? O Corinthians é o melhor mandante da competição, mas como equilibrar essa balança? Como é que você vê essa situação, Mauro César Pereira? Eu não acho, primeiro, eu não concordo com essa tese dele, não. Se você pesquisar, você vai ver que no mundo inteiro os times vencem mais jogos jogando em casa. Até eu levantei na época que o time que foi campeão turco teve campanha em casa melhor do que a dele. O time dele, que era o Fenerbahçe, teve a campanha em casa inferior, talvez por isso tenha perdido o título turco da última temporada. Ele até saiu um pouco antes do final do campeonato. Ele precisa mudar isso agora nesses 2 jogos, mas o primeiro jogo é em casa, né? Contra o Flamengo, que o derrotou, inclusive, mas embora agora eu acho que o Corinthians tem um outro time, é bem diferente daquele que perdeu na Libertadores. Não acho que ele consiga mudar esse cenário agora, essa altura do campeonato, final de temporada. Ele tem que trabalhar com esses 2 próximos jogos, né, para tentar conseguir um bom resultado no primeiro jogo, não depender de vitória do Maracanã. Se ele for o Maracanã dependendo de vitória, como foi na Libertadores, as chances serão mínimas, vai ser muito pequeno. A chance do Corinthians, não só pelo retrospecto, mas até pelo retrospecto dos confrontos com o Flamengo. De 2018 para cá, eles jogaram 12 vezes. O Corinthians venceu 1-0, gol contra de quem? Ednei. Né? E o Flamengo com um time cheio de reservas. Não sei porque você tem que lembrar essas coisas. O empate de 2019, com o Jorge Jesus no banco de reservas e 10 vitórias do Flamengo. São 10 vitórias do Flamengo em 12 jogos. Esse é o retrospecto. Acho que esse é um ponto também. Eu noto até em alguns amigos são paulinos uma certa expectativa, assim, não, porque o Corinthians agora vem... Porque eu acho que muitos são paulinos veem o Corinthians como se fosse o adversário do São Paulo. Quando o Corinthians é adversário do São Paulo, especialmente de Itaquera, o São Paulo não se cria, o São Paulo nunca venceu lá. Com o Palmeiras e o Flamengo é diferente. O Palmeiras venceu lá, o Flamengo venceu lá esse ano. Então tem essa diferença também. Eu acho que o adversário do Corinthians também não é um time que se intimide em Itaquera. Pelo contrário, a maior goleada que o Corinthians sofreu foi lá dentro. Lá dentro foi pro Flamengo, 5-1. Já tomou de 3-0, já tomou de 3-1. E é um recorte recente que eu acho que tem um peso nesse confronto. E é nisso que ele tem que trabalhar, o Vitor Pereira. São 10 jogos, vou repetir, 10 jogos, 12 jogos, aliás, 10 vitórias do Flamengo. Em casa e fora. E o Corinthians ganhou uma vez com gol contra do Poçante Rodinei, que o Vanderlei tanto admira, o Vampeta. O avião? E o empate. O avião. Avião. Aliás, está numa fase horrorosa, meu Deus do céu. Se é que ele teve fase boa na vida. Igual o filme lá, mano, que eu te falei Deus lá. Do céu. O filme lá, Gladiadores, estão entediados e loucos pra lutar. Engordando, né? Hoje ele vai pro jogo.